começando mais uma edição do Hora Extra, que traz as seguintes notícias da Justiça do Trabalho de Goiás. Matéria discute a reivindicação dos sindicatos com o objetivo de reduzir a jornada de trabalho para 40 horas semanais. Será que essa é uma medida viável? Horas permitirem. Saiba o significado desse termo jurídico e sua importância para o trabalhador no Fique Sabendo desta edição. Ainda, no quadro de entrevistas, vamos falar sobre assédio moral no ambiente de trabalho com o juiz Aldon Tagliaferri. A duração da jornada de trabalho no Brasil é tema hoje que desperta discussões nas searas política e econômica. A redução seria mais um avanço conquistado pelo trabalhador brasileiro? É viável para a economia? Sindicalistas, empresários e juristas expõem suas opiniões na matéria a seguir. Dois projetos que prevêem a redução da jornada de trabalho tramitam na Câmara Federal. Um deles, de autoria do deputado Cristiano Mateus, do PMDB de Alagoas, sugere a modificação do artigo 58 da CLT com o objetivo de fixar a jornada máxima em 30 horas semanais. Já o projeto de lei do deputado Costa Ferreira, do PSC do Maranhão, prevê a redução da jornada para 40 horas semanais. As opiniões divergem sobre o assunto. Essa proposta de redução da jornada para 8 horas, para 40 horas semanais, né? É um trabalho que nós já vemos fazendo na nossa confederação, é uma bandeira que nós estamos há muito tempo já perseguindo, porque com a diminuição para 44 horas, nós achamos que aumenta os postos de trabalho. Essa já é uma luta nossa e quanto à tramitação da matéria no Congresso, nós estamos na nossa confederação fazendo um trabalho junto com os deputados, os senadores, para que haja a possibilidade dessa matéria ser aprovada. Apesar do nosso Congresso ser muito conservador, na maioria formada por patrões, mas acreditamos que o nosso trabalho será intenso e nós vamos ter vitória nessa para reduzir essa jornada de trabalho para 40 horas semanais. Eu não acredito que isso vai gerar mais empregos, de maneira nenhuma. Acho que isso vai gerar aí um aumento da inflação em cima de produtos e serviços. A única maneira que eu entendo de geração de empregos, tá certo, é geração de novas frentes de trabalho. Isso é o que deve ocorrer dentro do Brasil. Nós estamos num momento fantástico, onde isso poderia já estar ocorrendo, mas o governo muitas vezes fecha os olhos para esse lado e procurando o lado muito do socialismo. Na realidade, a gente poderia trabalhar dentro da geração de emprego, que seria mais digno para o trabalhador brasileiro. De acordo com o presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, Cláudio José Montesso, já representaria um avanço para os trabalhadores um projeto que eliminasse as horas extras. Mas mais do que reduzir, eu já disse isso também numa audiência pública que eu participei na Câmara dos Deputados, é preciso criar mecanismos que coíbam a prestação da hora extra, por exemplo. A gente achou que a Constituição de 88 ia coibir quando levou para 50%, e diminuiu para 44%, mas isso não aconteceu. Se você continuar mantendo a quantidade de horas, baixar para 40%, mas continuar mantendo a possibilidade de fazer quantas horas extras seja possível e sem nenhum limite, sem nenhum tipo de controle ou sem nenhum desestímulo de natureza econômica, os empregadores vão continuar exigindo a prestação dessas horas, vão continuar exigindo cada vez mais a quantidade de horas, o trabalhador vai continuar trabalhando e não vai gerar emprego nenhum. Então, acho que mais do que simplesmente reduzir, é preciso criar mecanismos fortes que acompanhem essa redução para que não haja a simples manutenção da quantidade de horas, só que agora pagando mais horas extras. O ministro do TST, Maurício Godinho Delgado, acredita que a redução da jornada para 40 horas semanais significa uma evolução natural da ordem mundial do trabalho, que agora chega ao Brasil e pode impulsionar, inclusive, a economia. Se nós passarmos a duração do trabalho para 40 horas, vamos estar nos aproximando de conquistas já sedimentadas nos países envolvidos há mais de 30, 40 anos. Se o Brasil está entre as 10, 15 maiores economias do mundo, é um país em franco crescimento, não tem sentido que ele não traga mais um avanço ao seu direito do trabalho. Eu acho que já há maturidade social
cultural e principalmente econômica para uma maior redução da jornada. Com essa redução, essas pessoas todas se tornarão mais partícipes ainda da sociedade econômica, agora como consumidores. Os dois juristas participaram da realização do 15º Congresso Goiano de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. O presidente da ANAMATRA ressaltou ainda a necessidade de inclusão no mundo formal da massa de trabalhadores da informalidade, que representa 50% dos trabalhadores economicamente ativos no país. Eu acho que nós precisamos criar mecanismos que tornem isso atraente, que tornem isso possível, fazer com que os empresários se sintam estimulados a fazer isso. E talvez seja a forma que se possa fazer isso é não reduzir direito. Nessa edição, o Fique Sabendo vai tratar das chamadas horas in itinere, que correspondem ao tempo gasto pelo trabalhador na ida e volta do trabalho. Em certos casos, esse tempo é computado na jornada de trabalho. O trabalhador que diariamente precisa se deslocar para o trabalho e depois regressar à residência sofre com a deficiência do transporte coletivo. Nas grandes cidades, é comum ele passar horas em trânsito para ir e voltar do emprego. Quando a empresa se torna obrigada a oferecer o transporte por funcionar em local de difícil acesso ou não servido por transporte coletivo público, configura-se a chamada hora in itinere, ou seja, são as horas despendidas pelo trabalhador durante o itinerário de ida e volta do trabalho. A lei considera essas horas como tempo à disposição do empregador e, por isso, devem ser remuneradas como horas de efetivo trabalho. O juiz do trabalho Israel Brasil Adorian analisa algumas situações específicas sobre as horas itinerantes. Acredito que sim. As horas itinerantes é uma das questões que podem ser flexibilizadas na norma coletiva e acredito que o sindicato já está maduro para assumir esse compromisso. Como é que funciona? As horas em itinerário podem ser negociadas porque, aplicando o princípio do conglobamento, o sindicalista negocia reduzir as horas em itinerário ou excluí-la ou reduzir a quantidade de horas em relação à realidade do percurso em troca de algum outro benefício salarial, cesta básica ou etc. É a aplicação do princípio do conglobamento. Portanto, é viável a negociação. Nesse tópico deve prevalecer o negociado em relação ao legislado, porque o sindicato está maduro para essa finalidade. Ocorre, porém, situação em que a empresa está localizada em região de difícil acesso e não servida por transporte público regular, como essa usina que produz açúcar e álcool etanol na zona rural do interior do estado de Goiás. Nessa situação, a empresa é obrigada a colocar à disposição dos empregados meio de transporte que possibilite a chegada deles até o local de trabalho. Algumas empresas, preocupadas em oferecer mais conforto e rapidez nas viagens de seus empregados, fazem a opção pelo fornecimento de transporte particular, por meios próprios ou contratados, em substituição ao Vale Transporte. Uma chácara dentro da área urbana pode configurar local de trabalho de difícil acesso? A meu ver, o estado de Goiás não existe área de difícil acesso. Portanto, em nenhuma hipótese será configurado. Se o tempo gasto pelo trabalhador no percurso de ida e volta do emprego e as horas efetivas de trabalho na empresa somarem número superior a 8 horas, jornada normal de trabalho, as horas excedentes deverão ser pagas como horas extras, com adicional de no mínimo 50%. Neste caso, a lei considera que com o tempo do itinerário houve uma efetiva prorrogação da jornada normal de trabalho. O que há ainda de polêmico na concessão ou não das horas do trajeto do trabalho? Olha, o que a gente vê na prática é um certo abuso do trabalhador em pedir muito e um certo abuso também da empresa por, ao invés de conceder quantidade de ônibus suficientes, ele coloca um número muito pequeno e força o trabalhador a ficar muito tempo no ponto esperando, na ida, trafegando na cidade por muito tempo, gasta muito tempo além do percurso. E o período de volta, a mesma coisa, fica fila esperando o ônibus, vai, entrega. Então, é o abuso dos dois lados. A seguir, no quadro de entrevistas, nós vamos falar sobre assédio moral no ambiente de trabalho, com o juiz Aldon Taglialegna. Voltamos já.
Conhecido como hostilização ou assédio psicológico no trabalho, o assédio moral não é um fenômeno novo, sendo tão antigo quanto o próprio trabalho. Apesar disso, o referido fenômeno vinha sendo tratado e confundido com outros problemas como estresse ou conflito natural entre colegas. Mas atualmente, a justiça brasileira vem dando um tratamento diferenciado à questão. E tem sido surpreendente o número de ações movidas pelos trabalhadores solicitando indenizações por se considerarem vítimas de assédio moral. Para falar sobre esse assunto, o Hora Extra recebe hoje o juiz do trabalho, Aldon do Vale Alves Taglialegna. Doutor Aldon, muito obrigada pela presença. Para começar, doutor Aldon, o que é assédio moral? O assédio moral é um ilícito contratual trabalhista por meio do qual o patrão submete o empregado a constrangimentos e humilhações, de forma constante e reiterada, degradando assim o ambiente de trabalho. É também denominado pela doutrina como psicoterrorismo, terror psicológico, hostilização no trabalho. Então, o assédio moral pode ser entendido como uma violência psíquica? É basicamente uma violência psíquica, tanto que ele também é denominado de terror psicológico, porque é por meio dessa manipulação perversa que o chefe consegue desestabilizar, desacreditar o empregado, fazer com que ele perca a autoconfiança e, consequentemente, fique excluído do ambiente de trabalho. Ou pedindo demissão, ou pedindo aposentadoria, pedindo a transferência para outro lugar. Que situações podem configurar o assédio moral? Qual a diferença do assédio moral para uma simples brincadeira, por exemplo? O patrão pode se utilizar de diversas técnicas para a prática do assédio moral. As mais comuns são as seguintes. Existe a técnica de isolamento, em que o chefe manda o empregado para um setor isolado, privando do contato com os demais empregados. Ali ele não atribui trabalho ao subordinado e o subordinado fica ali se sentindo um inútil e com vontade até de deixar a empresa, porque o que realiza o homem é o trabalho. E sem o trabalho, o empregado vai se sentir inútil. Essa é uma técnica. Outra técnica é uma técnica de relacionamento, em que o chefe sequer olha o empregado, só se dirige a ele por meio de terceiros, ou tenta desestabilizar o empregado gritando com ele, interrompendo com ele, sem fazer qualquer elogio, tudo tecendo um comentário pejorativo a respeito do trabalho dele. Essa técnica de relacionamento também é bastante eficaz, porque faz com que o empregado perca a sensação de autoconfiança nele próprio. A outra técnica é uma técnica punitiva. Por exemplo, o empregado comete um simples erro, o patrão vai lá e faz um relatório daquilo. Uma coisa para a qual não havia justificativa. Existe uma outra técnica de prática de assédio moral que é denominada de técnica de ataque, em que essa desestabiliza muito o empregado, porque o patrão impõe a ele a realização de tarefas bem complexas num curto espaço de tempo, que o empregado não vai dar conta de realizar aquela. Ou então impõe o cumprimento de uma meta inatingível, de uma produtividade inatingível, aí o empregado vai ficar se sentindo muito mal, porque ele não vai conseguir realizar aquilo. Quais as principais razões para que ocorra o assédio moral dentro do ambiente de trabalho? Olha, a principal razão para que ocorra é o patrão conseguir o seu objetivo, que é excluir o empregado do ambiente de trabalho sem ter que pagar as verbas rescisórias e os direitos decorrentes da dispensa imotivada, porque ele quer reduzir custos e, em razão disso, ele quer obrigar o empregado a pedir demissão, que ele próprio se decida a sair do emprego. É sempre o patrão ou o chefe que provoca, que realiza o assédio moral, ou pode acontecer também entre colegas? Pode acontecer também entre colegas. Acontece mais frequentemente contra o empregado subordinado, é o chefe praticando contra o empregado subordinado.
Mas acontece também, às vezes, de colegas de trabalho quererem excluir determinado colega ali daquele ambiente. Então, os próprios colegas passam a assediá-lo moralmente, com brincadeiras, espalham boatos, comentários maldosos, no sentido de fazer com que aquele colega peça para sair ali do ambiente de trabalho. E muitas vezes até acontece de subordinados contra o chefe também. Contra o chefe. Os subordinados não gostam do chefe, eles se amotinam no sentido de praticar a tortura e de sabotar o trabalho do chefe. Embora não seja a modalidade mais comum, mas pode acontecer. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, hoje falando sobre assédio moral. Nós estamos de volta hoje falando sobre assédio moral no ambiente de trabalho, com o juiz do trabalho Aldon do Vale Alves Taglialegna. Doutor Aldon, nós estamos falando sobre assédio moral, mas por que a justiça brasileira demorou tanto a reconhecer esse fenômeno? Olha, o assédio moral ele sempre existiu, mas ele se intensificou na última década porque o mundo teve a sua economia globalizada. E tivemos aí também a política do neoliberalismo que impôs às empresas uma redução de custos, corte de pessoal. Então, toda essa conjuntura, né, as grandes empresas engolindo as pequenas, e esse ambiente de competição entre a classe empresarial e também entre os próprios trabalhadores, todo esse ambiente contribuiu para a prática do assédio moral, porque as empresas querem reduzir custos, e com isso vem essa manipulação perversa, essa tortura, no sentido de fazer com que o empregado peça demissão, com que ele se aposente, com que ele peça uma transferência, enfim, tudo nesse sentido, com o escopo de desestabilizar o empregado. Hoje o assédio moral já é previsto no ordenamento jurídico brasileiro? Olha, a consolidação das leis do trabalho não prevê essa figura típica, com esse nome. Então, isso foi uma interpretação da doutrina e da jurisprudência, mas já há municípios, como, cito por exemplo, o município de São Paulo, que regulamentou essa matéria no serviço público. Inclusive, eu já soube até de outros municípios, também não me recordo o nome deles aqui no momento, mas em nível municipal a matéria já foi regulamentada. Tem sido também colocada em algumas convenções coletivas, tem sido disciplinada. Então quer dizer que o assédio moral não é só uma característica de empresas particulares, no serviço público também ocorre? Também ocorre no serviço público, é um campo muito propício e fértil para a ocorrência, embora o servidor público tenha alguma garantia, tenha estabilidade, mas o assédio moral pode objetivar que ele peça aposentadoria, que ele peça transferência. Então, essa prática também tem sido detectada no serviço público. Tanto é verdade que foi regulamentada no município de São Paulo e em outros municípios. Quais são as consequências para a vítima do assédio moral? São péssimas, porque o assédio moral causa dor, sofrimento, angústia, depressão, doenças psicossomáticas, acarreta a queda da produtividade do empregado, então ele perde o ganho. Perde a autoconfiança, o absenteísmo, quer dizer que ele passa a faltar ao trabalho, o trabalho não passa a ser para ele uma fonte de dignidade e de realização, mas sim uma fonte de sofrimento. O assédio moral gera e acarreta sofrimento no ambiente de trabalho para o assediado. Um dano psíquico a este empregado pode ser considerado acidente de trabalho? Pode, desde que esteja comprovado o nexo de causalidade da doença psicossomática e da depressão com o ambiente de trabalho, o que pode ser comprovado por prova oral, por laudos de psicólogos e psiquiatras. Eu entendo que, se restar comprovado esse nexo de causalidade, pode tipificar, sim, uma doença do trabalho. O que o juiz considera ao conceder uma indenização ao trabalhador que foi vítima de assédio moral? Como é que é feito esse cálculo?
Não existe uma indenização tarifada. A indenização ela é fixada por arbitramento do magistrado, caso a caso, levando em conta a gravidade, as consequências do assédio moral, a condição financeira da vítima, o porte econômico da reclamada e a sua capacidade de suportar essa indenização, sempre no sentido de coibir, de que a indenização seja fixada no sentido de constituir um desestímulo à reiteração dessa conduta. O trabalhador pode pedir uma indenização também material, caso tenha algum gasto com esse delito do chefe ou da empresa? Ele pode pedir a indenização pelos danos materiais. Se ele ficou doente e precisou de remédios, ele pode pedir que o empregador arque com o custo desses remédios. Se ele necessitou de um tratamento com psicólogo, psiquiatra, então o empregador também tem que arcar com esse custo. E se caiu a produtividade dele, em razão desse assédio, ele tem o direito de obter essa diferença, né, de produtividade que ele perdeu. E, além disso, a indenização por danos morais. Mas o juiz também, o que o juiz deve observar também é que essa indenização também não seja fonte de enriquecimento ilícito, ela não pode ser fixada num valor astronômico. Doutor Aldon, o senhor já esteve aqui no nosso programa falando sobre assédio sexual. O senhor, na época, comentou a dificuldade da obtenção da prova. E com relação ao assédio moral, existe essa mesma dificuldade? Existe uma dificuldade, embora ela seja menor que a do assédio sexual, porque o assédio sexual ele é praticado mais reservadamente. No assédio moral, existe a figura dos espectadores, que são os outros empregados que presenciam essa manipulação perversa por parte do empregador. E então a prova oral pode comprovar a prática dessa conduta. Agora, muitas vezes acontece de o assédio moral ser praticado assim de forma muito sutil, entendeu? São aqueles comentários, aqueles olhares, aquela ironia do patrão, e nesse caso a prova pode ficar mais difícil. O senhor já julgou algum caso de assédio moral? Olha, o assédio moral é uma figura presente nos processos trabalhistas, então eu já julguei vários casos em que se pede esse tipo de indenização. E acontece, às vezes, também de o trabalhador querer ser uma indenização por aquela chamada indústria da indenização? Está acontecendo isso ou não? Também acontece. Existe muita má-fé por parte de alguns empregados que, por qualquer coisinha, buscam a Justiça do Trabalho para obter uma indenização indevida. E nós, como magistrados, com o tempo de carreira, nós já estamos preparados para perceber esse tipo de comportamento e coibir essa prática abusiva. Punir só realmente realmente o verdadeiro assédio moral, que é aquele praticado, comprovado em juízo e que acarreta essas consequências já mencionadas aqui nessa entrevista. Doutor Aldon, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Obrigado. O Hora Extra fica por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima edição. Nessa semana, o Hora Extra traz à discussão a reivindicação dos sindicatos com o objetivo de reduzir a jornada de trabalho para 40 horas semanais. Será que a medida pode realmente reduzir o desemprego? O Hora Extra discute ainda outro tema polêmico, o assédio moral no ambiente de trabalho. Tema abordado no quadro de entrevistas com o juiz Aldon Taglialegna. Confira.